E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Luiz, sou aqui do perfil do Amigo Jesus, né? Na verdade, sou o criador dos personagens. Sou o criador dos personagens do Amigo Jesus, esses daqui do famoso Olhão, tudo mais. A gente tem as nossas páginas nas redes sociais. Criador também dos Supermanos. E hoje a gente está mais aí numa live com o pessoal do Bando de Quadrados. Vou chamar eles aqui para eles estar entrando conosco. É isso daí. Então, deixa eu ver quem entrou. Pami. E aí, Pami, beleza? Você quer chegar aqui, Beta? Conta aqui a piada do Requeijão. E aí, Tato, Já, bom demais? já entrei na live falando de piada de requeijão, bicho. Ah, é a minha Pelo amor irmã. de... Ela tem um trocadilho. Você gosta dos trocadilhos? Ô, Beta, vem cá pra contar a piada do Requeijão. Vem! Ela não quer vir contar a piada do Requeijão. Eita, nós. Mas é um trocadilho que ela conta. É mais legal ela contando. Dani Max também. Dani Maciel também entrou. A E aí, Dani. Tato, como é que. Você quer saber a piada do requeijão? Ah, eu Ah, acho já que não contei. só eu, mas o Brasil inteiro quer saber. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Ô, Beta, vem cá contar, vai ser rapidão. Ah, eu vou contar então. É porque a Beta, ela chega e pergunta assim: qual que é o rei dos queijos? Aí a pessoa vai falar, eu não sei. Aí ela responde que é o rei queijão. Exatamente. Mas É eu um queria que ela excelente contasse trocadilho. aqui. Mas só que ela ficou É com um vergonha. excelente trocadilho. E aí, Tato, como é que você Que por tá? sinal é da família do queijo do reino, né? Da É pimenta do verdade. reino também e tudo É, mais. é verdade, Tato. E aí, Tato, como é que você tá? Tô bem, É, mano. Tô bem. que Estou esperando o Mike, que teve um imprevisto aí de compromissos familiares e mercados, que a gente sabe que, né, que esse tempo aí tá bem difícil, as paradas tá tudo esquisita, né? Você vai no mercado, tem Ah, é fila para verdade. entrar e tem que ficar 2 metros de distância, tudo mais. Ah, é verdade. Então ele falou que ele teve um pequeno atraso, mas vai fazer de tudo para estar aqui o mais rápido possível. Bacana. Se a live terminar, a gente manda uma foto dele aí, né? Senão... É verdade, é verdade. A gente monta uma foto mesmo. É, aqui em BH, em vista das outras capitais, em Minas Gerais, está até mais tranquilo. Mike, eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal. Mike não, tá? Eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, porque eu fiquei com o Mike na cabeça, você falou dele. Se apresenta aí pro É, pessoal. beleza. Então, galera, eu sou o Tato, eu sou fundador, junto com o Mike, do Bando de Quadrados, que é, na verdade, uma junção de um monte de coisas, né? A gente tem um portal de notícias, onde a gente noticia várias paradas sobre filmes, séries, jogos, animes, tudo do mundo nerd, né? Do mundo geek também, várias coisas de tecnologia. Mas o nosso site também, que é um grande diferencial, a gente abre espaço para o mundo cristão. Então, nós temos várias Bacana. notícias sobre filmes cristãos, sobre séries. Nós temos, a gente acho que é um dos poucos, ou o único, site que faz review de filme cristão, né? Então, toda vez que sai alguma Bacana. coisa assim, a gente faz uma crítica sobre o filme, ou até mesmo as críticas que a gente faz, a gente traz um ensinamento, né, sobre o cristianismo. Meu vizinho da moto chegou, então provavelmente vocês ouviram alguma coisa. É... Não, não Ah, então tá chegamos a bom. ouvir, não. Maravilha do microfone. Amém. E aí a gente faz artigos também, né? Que é como se fossem entradas de blog e tudo mais, fazendo essa Bacana. ponte entre a cultura pop e o cristianismo. Nós temos o BDcast, que é o nosso podcast, onde nós tratamos de inúmeros assuntos dos mais variados aí, que é uma parceria incrível que a gente tem com o pessoal da Liga Teológica também. A gente, toda vez que Bacana. tem algum lançamento grande de filme aí, a gente faz um podcast sobre isso. Nós temos o canal do YouTube, onde Bacana. nós fazemos vários tipos de vídeo, né? Com
com um leve toque de humor, desse humor meu aí, ruim pra caramba, de trocadilho, geralmente. É, bom, deixa eu ver o que a gente tem mais. E a gente tem o trabalho nas redes sociais, né? Então, tem as piadas no Instagram, nós temos devocionais no Instagram, nós temos alguns vídeos também. Enfim, a gente tem a premissa de espalhar o evangelho para quem realmente não conhece, usando as coisas que todo mundo conhece, né? E Bacana, tá? abrir e dar ferramentas para quem já conhece poder espalhar também. Isso é muito legal. Eu lembro do podcast, um dos que eu mais gostei foi o do Star Wars, o último que saiu, a Ascensão Skywalker. Que o Nossa, foi Mike muito falou que não era engraçado. muito fã, né? Nossa, foi muito Nossa, engraçado. Ô, Tato, primeiramente quero agradecer por você estar aqui, né? tamo junto, É, mano. vocês terem aceito o convite, estar aqui conosco e tudo mais. A gente se conheceu, foi na ExpoCon aqui de BH, lá na Lagoinha Savassi. 2016. Eu lembro disso aí. É, muito legal mesmo. Várias histórias começaram aí, cara. É verdade, assim, aquele dali foi um ponto, né? Parece que Deus juntou todo mundo ali e a partir dali deu um up no chamado de todo mundo. Muita coisa cresceu depois daquele evento e foi sensacional. Parece que Deus já tinha programado aquilo para, eu vou juntar vocês aqui porque eu vou usar vocês na cultura pop. Então, quero começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: como começou o Bando de Quadrados, tá? Como é que é aí a Cara, história? foi bacana, essa história é legal. Eu conhecia o Mike, da igreja que ele frequentava, porque assim, eu sou músico, né? Então Uhum. eu acabo tendo amigos em várias igrejas. Então, na cidade aqui eu já fui em 452 igrejas, assim, sabe? De Bacana. visitar e chamar pra tocar e tudo mais. E acabou que eu tinha muitos amigos lá na igreja do Mike, e a gente acabou se conhecendo lá. E criaram um grupo interdenominacional dos amigos da cidade, que não sei o quê, e marcava rolê e todo mundo e tal. Aquelas coisas de movimento de crente, sabe? Bacana. Aí toda vez que surgia algum assunto da cultura pop, eu e ele acabávamos conversando um monte. Aí ele falou assim, cara, eu escrevia para um site sobre games e tal. E eu falei, eu escrevo, mas só para mim mesmo, tipo, meus estudos e tal, faço alguma coisa na igreja, mas nada de internet ainda, né? Eu falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa, né? Eu falei, podia? Vamos fazer, vamos. Aí nisso teve a ideia de fazer um canal, né? Porque, assim, Interessante. seria a coisa mais, entre aspas, fácil, porque é um roteiro, na verdade, não é um artigo escrito nem nada, mas daria um pouco de trabalho para editar vídeo, né? Daí ele falou, não, eu sei editar um pouco, eu tenho um amigo lá na igreja também que me ajuda também, então vamos criar um canal no YouTube. Aí beleza, aí a gente falou assim, tá, e o nome, né? Porque tava na ascensão das páginas crentes, né? Das É páginas verdade. gospel e não sei o quê. E foi 2015, né? Então a gente tá falando de 5 anos atrás aí. Então foi na ascensão de todas as páginas aí. Então tava surgindo bastante coisa. Tá surgindo os crente nerd, os nerd crente, os crente gospel, os nerd gospel, os não sei o quê, não sei o que lá. Não E sei o que, não, não sei não o que lá. tirando não tirando o mérito desses caras, que eles são sensacionais, eu conheço a Aham. maioria deles, mas assim, a gente falou assim, pô, mas eu não quero, a gente não quer ficar nesse rótulo, entendeu? Aí eu Uhum. falei, por que que a gente não cria uma marca, então? Quando paramos para pensar nisso, e eu falando assim, pô, a gente sempre foi chamado de quadrados por ser nerd, né? Tipo, na escola e tudo mais, né? Ah, você gosta de filme? Nossa, você assiste Star Wars? Nossa, você é mó quadrado, que não sei o quê. Então, a adolescência foi isso. E aí, você pega a outra parte, que também a gente sempre foi chamado de quadrado por causa dos crentes, né? Tanto que É tinha até verdade. aquela. Não sei se você lembra, uns anos atrás, tinha aquela camiseta: Eu prefiro subir quadrado que descer Lembra, redondo. Então, lembra. eu tava nessa época aí também. Aí eu falei, mano, a gente é quadrado, quadrado, quadrado com quadrado, vamos juntar e fizemos um bando de quadrados, né? Que legal. Muito legal a origem do nome. E eu vou falar uma coisa, eu prefiro ser quadrado, que é Pois muito mais é, legal. É nerd e crente ainda.
duas coisas boas. Falar nisso ali, o Arley do Popstore Nerd entrou. Fala, o Arley. É, Boa! A é, gente é fez uma muito live com legal. ele também. Foi É, sensacional. foi muitas lives que o Arley fez. Eu tô esperando aí colocar no YouTube, porque tem umas que eu perdi e eu quero ver de novo. Fica a Mas, dica aí, ué. fica a dica aí, Arley. Mas muito legal, Tato. Eu lembro quando vocês surgiram, a gente se conheceu na Expo Com, e depois eu acho que eu tinha visto um, dois vídeos seus antes, e depois eu comecei a acompanhar vocês depois dali. E eu acho muito bacana as suas iniciativas que você tem, tanto com o podcast, quanto o site, a questão das redes sociais, Instagram, lá no Twitter também, né? Que Nossa, tá lá a comunidade dos web crentes e tudo mais. E eu acho legal a questão também de vocês serem um site de notícias e dar voz a nós, formadores de conteúdos cristãos, e também não só isso, a questão de fazer as notícias e fazer mais ou menos essa ponte entre o cristianismo e a cultura pop. E como você já respondeu a segunda pergunta, que eu ia perguntar qual que era a inspiração para o nome, eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que vocês acham, pegando o gancho sobre a cultura pop, o que vocês acham sobre a relação da igreja com a cultura pop? Você acha que é uma coisa bacana e o que que deveria mudar? é uma relação de amor e ódio, né, cara? É verdade. É um negócio muito filme adolescente, sabe? É verdade. Porque, Verdade. assim, o que, para mim, particularmente, eu respondo um pouco pelo Mike também, porque é uma opinião mútua, a gente conversa muito sobre isso. Falta de equilíbrio. A igreja precisa entender que nós precisamos ter equilíbrio na vida inteira, Verdade. não só de ficar de pé, sabe, não cair Concordo. fisicamente, mas cara, a cultura pop existe para a gente usá-la, não para ela nos engolir. Então, se a gente conseguir usá-la como ferramenta e não fazer aquela parada de levar o mundo para a igreja e aí tirar o foco principal, que é Deus, isso eu acho errado mesmo, ah, a gente precisa ter esse amadurecimento de que a gente precisa ter equilíbrio na vida. Verdade. Porque a cultura pop está aí para a gente contextualizar as parábolas de Jesus. Eu sempre falo isso. Se a gente fala, acho que desde 2016, você vai até lembrar dessa frase. Se a gente fala de dracmas e côvados e etc e tal para as pessoas, elas não vão entender, porque não faz parte da nossa realidade. Há muito tempo isso saiu do mundo. E até mesmo assim, as técnicas de pescaria, as técnicas de plantações que as pessoas da Bíblia usavam eram completamente diferentes. As poesias que eles usavam eram diferentes, as filosofias de vida eram diferentes. Então a gente está falando da igreja primitiva, né? Então a gente está falando da Grécia Antiga, a gente está falando É isso mesmo. dos pensadores de Atenas, dos caras filósofos que olhavam para a lua e pensavam que tinha uma mulher que descia em formato de lua e o cara vinha no raio, sabe? Essas coisas assim. Eles estavam criando ainda as filosofias que a gente tem hoje. E aí você fala de Capitão América, você fala de Superman, você fala de Batman, você fala de música, qualquer coisa, sabe, da cultura pop, jogos, animes, quadrinhos, cara, todo mundo conhece. Embora É isso não aí. seja todo mundo que siga aquelas coisas fielmente, por exemplo, nossa, eu assisti todos os filmes da Marvel, conheci todos os personagens, sabe, li todos os quadrinhos, todo mundo tem acesso a isso. E é isso que Jesus fazia. Coisas que todo mundo tinha acesso. Pão, peixe, dinheiro, plantação, figueira, oliveira, que eram as coisas que estavam ali na realidade deles. Nós temos essa realidade completamente diferente hoje em dia. É Hoje em verdade. dia nós vamos falar de Thanos, hoje em dia nós vamos falar de Disney, hoje em dia nós vamos falar de Star Wars, hoje em dia nós vamos falar de Turma da Mônica, enfim, inúmeras coisas. Mas aí a gente traz o conceito de parábola, que é
uma história terrena com uma verdade do céu. Esse que Interessantíssimo. é Ó, o, que legal isso daí. não é? Nó, nó, dá E- pra fazer. Sabe aquelas imagens que tem a pessoa assim, aí o ah, fundo todo escuro e a pessoa tá em preto e branco e tem a frase assim? Tem que fazer uma Campos de imagem sua, Goitato, assim. né? É verdade, escrita essa imagem. É muito legal isso daí que você falou. E depois que eu colocar no YouTube, eu vou ouvir de novo você falando isso, que é uma coisa que é verdade, Tato. A cultura pop, ela é uma ferramenta. E quando você vê Jesus, ele pegando as parábolas, ele pega coisas que eram corriqueiras da época e vai contando. Jesus, ele era um contador de histórias. Isso também a gente Com tem que certeza. entender. Às vezes, as pregações dele eram mais contando história do que, de fato, expondo alguma coisa, algum texto bíblico. Ele também fazia isso, mas às vezes ele contava mais. Tanto que acho que tem um evangelho que está lotado de parábolas. Então, acho que a igreja ela também tem que começar a entender isso. A cultura pop é uma ferramenta. Infelizmente, a gente tem lentidão para entender isso e outras religiões e cosmovisões têm entendido isso de melhor forma. É igual, acho que ano retrasado, eu lembro que o Joel, acho que você conhece o Joel, ele tinha mandado para mim uma animação de uma super-heroína islâmica chamada Emara. Uma animação muito bem feita, com muita qualidade e com os valores do Islã. E, infelizmente, a igreja ela demorou um pouco. Ela meio que brigou com a cultura pop e é brigada até hoje. E agora algumas pessoas, e que nós fazemos parte, estão falando, não, gente, pera, a gente pode usar isso como evangelismo. É igual a Dani falou ali embaixo, como é que ela falou, a igreja tem que passar a entender que o Paulinho disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É isso daí. Até Paulo, ele usou o altar do Deus desconhecido para contextualizar a mensagem. Eu gostei muito quando você Cara, falou da cultura. Paulo é um grande exemplo disso daí, de uso de cultura pop, porque Paulo falava de maneira filósofa, né? Ele falava de filosofia e poetas com o É pessoal de verdade. Atenas. Aí ele falava num nível dos escolares, né? Que seria tipo um pós-doutorado da vida com o pessoal de Roma. Aí ele falava com a galera, tipo, na lata com a galera de Coríntios. Aí ele É falava de um verdade. jeito bonitinho com a galera de Éfeso. Mas ele é o perfeito exemplo da cultura pop, porque ele falava a mesma. Se você ler todos. Eu já fiz isso. Lê o Novo Testamento, todas as cartas de Paulo. Em seguida, assim, ó, você vai ver, cara, ele tá falando exatamente a mesma coisa de inúmeras formas diferentes. É, Eu acho isso infinitamente sensacional, velho. é isso aí. Por exemplo, você pega Colossenses e Efésios, por exemplo. Efésios ele fala sobre família, mas em Colossenses também ele fala sobre família, mas de outro jeito. E a caneta estourou na minha mão, tô virando um avatar, olha. Mas é Um isso avatar é daí. um Smurf, né? É o Depende da Smurf. altura. Eu prefiro. Eu não sou um Avatar nem um Smurf, né? Talvez o Fera, por conta da barba e do cabelo. Pode ser, olha É isso lá. aí. É, e eu acho isso muito interessante que você falou. Eu gostei quando você falou que a parábola, ela é. Como é que é? É São uma história coisas ter. terrena, É uma história terrena. com verdades do céu. É isso aí. E é assim que, inclusive, nós, os quadrinistas cristãos, temos que fazer as nossas histórias em quadrinhos Exato. cristãs, com coisas terrenas, mas trazendo os valores do céu. Muito legal. O Popstar falou que Paulo era um nerd absoluto. E pegando o Paulo gancho era, no cara. que, no que. E ele é verdade, ele era muito estudado, Paulo. No que o Popstar falou, que o Arley falou, é o seguinte: o que vocês acham da relação da igreja com os nerds? Como que a igreja lida com os nerds? Será que ela lida bem? Será que já melhorou daquela época que a igreja condenava todos os... Ah, Disney é do demônio, ou Dragon Ball também é do demônio, tudo é do demônio, vocês têm que parar de fazer essas coisas. Melhorou? Tá melhor? O que é que mudou dessa época para cá? Volto a falar da relação de amor e ódio. Porque, cara, na verdade, assim, aí a igreja precisa ter um pouco de entendimento sobre o que é nerd. Os pastores e líderes, eles sempre gostam de falar das etimologias das palavras porque essa palavra do hebraico, na verdade, É é verdade. isso, né?
a palavra do grego é isso, cara, ninguém sabe o que é nerd. E na real, todo cristão deveria ser um nerd. Se o cristão não for um nerd, ele está sendo cristão errado. Por quê? O nerd, na verdade, é o cara que gosta de alguma coisa e estuda aquilo profundamente. Então, se a gente se diz cristão e não É estuda a verdade. Bíblia a ponto de querer conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, a gente está sendo cristão errado. É verdade. É Então, verdade. assim, eu acho que a gente precisa entender o que é, na verdade, um nerd e usar isso ao nosso favor. Aí falando cristãomente, não, falando de modo cristão, ah, que assim, a gente precisa entender que ser um nerd é uma coisa boa, porque aquela parada de ser o cara que tá fazendo um monte de conta de matemática e só sabe programar um computador já morreu com os É filmes do verdade. nerd. Os nerds contra-atacam, os nerds também amam, aqueles filmaços antigos lá, clássicos. Aquela parada já foi. E aquela parada do nerd ser o hipster, o cool, também já foi. Todo mundo entendeu que o nerd é o cara que sabe muito. Tanto que É você vê os verdade. produtores de conteúdo nerd que não são cristãos, são caras que sabem que estão lidando com pessoas que não apenas conhecem, por exemplo, que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Não, os caras sabem o ano que ele foi criado, os caras sabem o número de armaduras que ele tem, os caras É, sabem todos os vilões, os caras sabem, sabe? Tipo, quem é foi verdade. o primeiro desenhista, o primeiro roteirista, o cara que trabalhou com o Stan Lee, que fez não É sei o quê. Então, verdade. assim, nós precisamos entender que ser nerd cristão é uma coisa necessária, não é uma coisa nem boa. Você É precisa conhecer verdade. a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é imutável, ela é inerrônea e tudo mais. E você precisa conhecer a Deus, que é o seu Criador, e prosseguir em conhecer a Deus. Isso é ser um É nerd. verdade. É verdade. A primeira coisa que eu queria comentar é que eu comentei com os meninos aqui da Juventude Betânia, que é a minha igreja aqui de BH, no sábado, eu falei com eles que naquela passagem que Jesus fala sobre a casa na rocha, a casa na areia, e fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas pra gente, como que a gente ouve a palavra de Deus hoje? O que Jesus falou é através da Bíblia. E eu falei com eles a importância que tem da gente estudar a palavra de Deus. E se for entender o contexto daquilo que Jesus está falando, Jesus está falando da igreja, para a igreja saber se defender dos falsos mestres. E como você vai saber se defender do falso mestre? Tanto que Jesus fala antes, nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E mais antes ainda, Jesus fala o seguinte, que no meio do povo de Deus iria surgir falsos profetas. Então, como você vai saber reconhecer um? Através do estudo das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que vai mostrar para você Sim. quem é e quem não é. Então, essa Inclusive, eles dão uma importância dica muito enorme ali, né? E se o espírito da pessoa não professa Jesus como centro de tudo, Jesus como é Senhor verdade. Supremo, você já pode desconfiar que ali é um falso profeta. Então, assim, já tá tudo ali, cara. A gente só precisa estudar. É isso aí, a gente só precisa estudar. Outra coisa que eu queria falar é o que você falou aí sobre os fãs nerds. Hollywood demorou a entender isso, de respeitar os fãs nerds e saber fazer fiel. Igual por um exemplo, a Marvel que trouxe isso com os Vingadores. Uniformes fiéis, histórias fiéis, que lembram as HQs. Por isso que fez esse sucesso todo. E É, mais pra frente, eu vou te não perguntar agradar sobre isso. apenas a crítica, né? E mais pra frente eu vou te perguntar do Snyder Cut. Olha, o Thales Rocha fez uma pergunta. Como foi enfrentar a religiosidade e as lideranças que foram contra? Então, como a gente está inserido, ah, não só no mundo cristão, né, mas no mundo como um todo, a gente meio que acaba sofrendo dos dois lados, né? Então, porque assim, o Bando de Quadrados, ele é o primeiro canal abertamente cristão que foi aceito como imprensa oficial de BGS, de Comic Con, de Anime Friends, né, e tudo mais, junto com os outros montes de canais que não são cristãos. Então, assim, isso já é uma conquista que, assim, a gente dá glória a Deus
Todas as vezes Amém. que a gente olha para o nosso coisinho lá com os crachás, né? Toda vez a gente olha e fala, mano, glória a Deus porque a gente consegue entrar nesses lugares. E justamente por isso, muitos líderes e muitos pastores, eles ah, acabam tendo um preconceito enorme, porque eles falam assim, nossa, mas você troca o evento da igreja para ir nesses eventos aí do mundo? Ou, nossa, ao mesmo tempo que no mesmo dia que você noticia, por exemplo, vou te dar alguns exemplos reais, tá? No mesmo dia que você noticia que o Eli Soares ah, lança um CD novo, você noticia que a Lady Gaga lançou um clipe de sci-fi. Falei, cara, você viu o clipe? É mó legal. Sabe, tipo aquela coisa assim? Ai, Aham. no mesmo dia que você noticia que o Tom Hanks fez um papel de um pastor num filme, você noticia que a Annabelle 3 ganhou um trailer. Eu falei, cara, é, sabe? Tipo, Aham. tá ali é pra gente se conhecer, porque assim, se eu for cortar todos os tipos de notícias que não são cristãs, eu vou ter um site que não é acessado por pessoas que seriam o público-alvo, que é assim, o É ID verdade. não é para crente. Embora as pessoas que estão na igreja, às vezes, muitas vezes precisem se converter, né? Mas o ID é para toda criatura, então eu preciso ter argumentos, eu preciso É ter isso. verdade. Cara, às vezes é muito, muito chato ouvir certas coisas. Que, por exemplo, eu já tive elogios de ateu por causa do conteúdo, sabe? Os caras falam assim, mano, eu sou ateu, mas eu gostei muito do conteúdo de vocês, de espírita, de homossexual. Tipo assim, cara, eu não acredito no que vocês estão falando, mas é tão verdade pra vocês que eu gosto tanto do conteúdo de vocês que eu assisto. Sabe aquela coisa assim? Mas aí eu tive comentários de cristãos, de crentes assim, nossa, seus idiotas, eu espero que vocês morram. Nossa, vocês vão pro inferno por causa que vocês estão fazendo isso. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. É verdade. Ou faz porque a gente tá alcançando, né? É isso Enfim, aí. fica nesse negócio, mas é bem chato lidar com religiosidade, mas hoje em dia, com o material que a gente tem quebrado bastante isso aí. Você também pode falar um pouco disso, né? Você está É nos verdade. quadrinistas e os É verdade. quadrinistas sofrem muito em É eventos, verdade. É sofrem verdade. muito para ser inseridos nisso aí, É verdade. mas, É, mas quando a gente consegue é a glória de Deus é e a vamos para glória de Deus. frente, né? Sobre a questão do. Acontece aqui no Amigo Jesus também, às vezes o Amigo Jesus ele é divulgado sobre pessoas assim que não são cristãs e gostam do conteúdo e tudo mais. Eu já tive pessoas cristãs também criticando, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, cara, quem deveria estar me apoiando, está me criticando, quem que eu acho que deveria estar me criticando, está me apoiando. Eu acho que é uma forma de Deus ensinar para a gente também a humildade. E isso é muito interessante. Sobre a questão que você falou do site, é atrair as pessoas. Você põe lá uma notícia, pá, de um filme. Aí a pessoa vai lá e vê aquilo quando pensa que não, ela já está vendo algo de algum conteúdo cristão. É bom até pra gente. Sobre quadrinhos, eu vou te perguntar daqui a pouco. Que tem uma pergunta aqui só sobre quadrinhos cristãos, mas eu vou te perguntar daqui a pouco. Deixa eu só ver aqui. Tem A comentário aqui para Dani ver. falou isso. E eu acho que o nerd cristão é um excelente fator evangelístico. Você mostra para quem está lá fora que você não precisa largar seus hobbies, como filmes, animes, etc., para seguir Jesus. É verdade. Eu costumo falar uma coisa, que a cultura pop, ela é hoje, e tá para ser também, é igual já ainda não, que os teólogos usam muito, o maior campo missionário dos cristãos. É muito mais efetivo você pegar e fazer uma arte falando de Jesus, que às vezes se enviar uma pessoa para um país que vai pegar só para uma pessoa vai se converter e pronto, acabou. Com o amigo de Jesus, Uhum. eu evangelizo muito pessoalmente, mas com os supermanos, com o amigo Jesus, eu consigo alcançar muitas pessoas que só eu não conseguiria. O tato
também consegue fazer isso com o Bando de Quadrados. E quanto mais voz a gente tiver na cultura pop, melhor. Porque a geração que vem aí, que é a geração dos anos 2000, ela é totalmente aberta para as mídias, totalmente influenciada para as mídias, e ela é totalmente influenciada pela mídia. Se a igreja não tiver voz nas mídias, cara, a gente não vai ter moral. Se você, igual ano passado, eu fui um professor de pré-adolescentes. Então, para eles, youtubers têm muita moral. Mas às vezes o pastor, o líder de jovens, os pais não têm tanta moral assim. Por isso que é importante a gente estar presente nesses locais. Quer falar alguma coisa, Uhum. tá? Não, não, eu tava lendo aqui os comentários só. O Arley perguntou, Tato, hoje o liberalismo está muito evidente também. Se antes era tudo proibido, eu creio que ele está falando dos desenhos. Hoje está tudo liberado. Temos Aham, problemas de aham. equilíbrio? Sim, bastante. Principalmente na entrada de coisas que é o filtro, né? Muitos pastores e líderes e até pais e qualquer pessoa que tenha algo de autoridade, né? E é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre dou essa dica, conheça tudo o que está na cultura pop, para que a cultura pop não engula os seus liderados, seus filhos e tudo mais. Vocês não É, precisam consumir, mas vocês precisam conhecer. Por é verdade. exemplo, ah, séries como Lucifer, Sabrina, Desventuras em Séries, sabe? Até mesmo La Casa de Papel, Prison Break e tudo mais, são séries boas, superproduções, tem audiência super top da vida, mas a mensagem que elas carregam não é uma mensagem muito boa. Assim como vários animes. A gente tem animes aí, por exemplo, que são excelentes animes. Nanatsu no Taizai, né, que é os Sete Pecados Capitais. Pô, É, é um anime fenomenal, é incrível esse negócio, é uma obra sensacional. Só que é um negócio, valor completamente invertido, cara. Onde os Sete Pecados Capitais são os heróis e os Dez Mandamentos são criações do Diabo Master para fazer a humanidade sofrer. Sabe esses detalhezinhos aí? A gente tem que pegar, a gente tem que conhecer. E o liberalismo tá entrando tanto na igreja que a gente está aceitando coisas que acabam indo contra a nossa moral e a nossa ética, que é é verdade. Deus. Verdade. Por exemplo, a gente tem aí desenhos normais aí, como Steven Universe, a She-Ra e as Princesa Guerreira, essas coisas meio novas aí que tá vindo, que eles têm valores que sim, não valorizam a família, e eu não tô sendo nada de político aqui, nem nada, mas eu tô sendo completamente bíblico. A Bíblia valoriza a família, a Bíblia valoriza homem e mulher, não homem com homem ou mulher com mulher. São coisas que a igreja carrega como verdade, a igreja cristã carrega como verdade. Então eu vejo que a gente, principalmente cargos de liderança, a gente precisa conhecer o que está sendo pregado para que a gente possa ter argumentos. Porque por É mais que verdade. quem convença é o Espírito Santo, se o Espírito Santo tiver uma ferramenta boa, ele usa mais. É verdade. Verdade. Tanto que a maior parte do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo, Pois é. O né? nerd Bom, absoluto, né? Como o o Arley falou. nerd absoluto, é isso aí. O Thales Rocha perguntou: qual a dica que vocês dão para quem quer ter um canal nerd cristão? Estuda, cara. Eu falo assim, em questão de qualidade, em questão de ambientação e profissionalismo, prefira sempre ser um amador bom do que um profissional ruim. Porque se você é amador, as pessoas se surpreendem com a sua qualidade, porque você pode estar sempre em evolução. Se você se diz um profissional, se você espera ter um equipamento profissional, um cenário profissional, um som profissional, tudo assim, as pessoas vão esperar uma qualidade utópica que você nunca vai conseguir alcançar, que é o que acontece com os É verdade. grandes. Quando eles crescem demais, quando tem o boom, né? E os canais ganham milhões e milhões de inscritos muito rápido.
as pessoas cobram uma qualidade que eles nunca vão conseguir alcançar. Então, seja um amador bom na questão técnica. Faça o melhor que você puder com o que você tem. Agora, na questão de conteúdo, aí sim você precisa cuidar e você precisa ter qualidade. É isso Por aí. quê? Porque você está, de novo, você está conversando com o público mais chato da internet e é o público que mais precisa de gente que comunica com eles. É verdade. Você precisa conhecer do que você está falando, você precisa conhecer não só a obra, por exemplo, se a gente vai falar de um anime. Um anime que eu gosto muito de fazer é o Boku no Hero, né? O My Hero Academia. Pô, tem uma mensagem de legado ali na terceira temporada que é simplesmente incrível. Bacana. Você vê Jesus falando para você, da próxima vez é contigo, parça. Que legal. Pega esse encargo aqui, ó, e carrega. É uma baita coisa de responsabilidade, de cristianismo e tudo mais, de legado. A gente vê isso em Star Wars também. Mas assim, conheça. Eu, por exemplo, gosto muito de Boku no Hero, né? Igual eu falei. Então, assim, conhece os personagens, decora os nomes, se possível, saiba as músicas, se possível, saiba cantar em japonês, por mais que você não sabe o que você está falando, mas saiba o que você está falando, né? Manda uns Plus Ultra, uns Detroit Smash, sabe, umas coisas assim, faça referências e tudo mais. Porém, estude muito mais a Bíblia, porque a parte mais importante de ser um nerd cristão é fazer a ponte. Porque é muito fácil você É falar assim, verdade. é muito fácil você falar de Davi, Daniel, Samuel, sabe essas coisas que todo mundo fala? É É muito fácil você verdade. falar, você vai vencer os gigantes. Não, cara, pega alguma coisa, por exemplo, ah, uma vez eu fiz uma pregação lá para os jovens da igreja, que eu falei sobre o Pantera Negra e o Killmonger e a relação do rei Josafá com o rei Acabe, que é bem parecido, porque Josafá era jovem, o pai dele morreu, é o rei Asa, eu acho, se eu não me engano. O pai dele morreu, ele ascendeu ao poder, e aí ele foi vendido por um ideal que Acabe falou para ele, que é Olha, eu quero exatamente isso. ver. Que o Monger chegou em Wakanda com o ideal, e aí o T'Challa meio que se vendeu, né? Ele desistiu de ser rei porque ele até perdeu a luta e tudo mais. Cara, foi sensacional, mas é Interessante. uma Eu coisa quero ver assim. essa pegação. Qualquer dia a gente troca ideia disso aí. Eu não sei se tá gravado, eu acho que tá. Mas assim, são coisas que você precisa saber, porque você precisa não só mostrar conhecimento, mas você precisa realmente ter conhecimento do que você está falando. E se a gente está falando da Bíblia, a gente tem que ter conhecimento, sabe? É isso aí. Eu tenho uma meta pessoal que é trazer todos vocês para pregar aqui na minha igreja. Mas continuando, outra coisa também que é legal é você lembrar de dar voz aos quadrinhos cristãos que estão surgindo. Tanto Sim, os mais famosos, da editora 100% Cristão, editora Betânia, Geográfica Editora, dá muito, quanto os independentes também, como os Supermanos, tem os quadrinhos do Superman, os amigos de Marcos, Jesus, o Guerra dos GDR. Reinos, Quando os Mortos Ressuscitarem. Porque aí você vai ser a ponte dessas pessoas conhecerem conteúdo cristão e serem evangelizada por eles, né? O Popstar Uhum, fala uma coisa interessante: passa por Cristo e pelo chamado e não por seguidores. Me incomoda muito essa turma que quer começar, mas querem apenas seguidores e números. Verdade. O Paulo dá uma dica muito interessante. Acho que ele tem 70 mil seguidores, mas ele fala o seguinte: se eu perder a maioria desses seguidores, ficar só com 3, eu vou fazer com o mesmo amor se tivesse com os 70 mil seguidores. É isso daí. Se você começar o seu canal, tiver um inscrito, continua, cara. Faz bem, faz o melhor, porque primeiro você faz para Deus, e segundo você faz exato. para aquele inscrito lá, que ele está sendo fiel e ele merece também o melhor. E Uhum. agora eu vou para a pergunta, que é o seguinte: eu vou fazer primeiro para filme e depois para quadrinhos cristãos. Eu gostaria de perguntar para você o que você acha dos filmes cristãos. E depois eu vou perguntar sobre quadrinhos. Você acha que é bom? Você acha que é excelente? Que precisa mudar alguma coisa?
Eu acho que melhorou demais. Ah, as empresas cristãs, geralmente elas nascem de ministérios, né? Uhum. E aí elas têm, infelizmente, um orçamento baixo. E aí a gente, É, muito tempo, da história do cinema cristão, a gente teve filme ruim. Isso é fato, tipo, não é precisa verdade. esconder, não. A gente não precisa passar pano também, não. Os É filmes verdade. gospel era muito ruim, cara. Aquelas ambientações bíblicas que, sei lá, tipo, até a novela da Record fez melhor, sabe? Aquela coisa É assim. verdade. Mas aí de um tempo pra cá se levantou uma galera, que é a galera do Desafiando Gigantes, do Prova de Fogo, esse É pessoal aí, verdade. os irmãos. Ah, esqueci o nome dos irmãos lá, Henry? daquela empresa. Eu acho que É é, né? Henry. Eu acho que é Henry. Aí também levantou o David White, que é o cara Da Poliflix? do, da Puriflix, que fez o Deus Não Está Morto, Você É, Acredita e tudo mais. Mano, esses caras entenderam que o ID é um chamado para qualidade também. Que é você precisa verdade. vencer o desafio de fazer um filme bom. E aí sim a gente está vendo várias produções com temáticas atuais, com parábolas, né? Por exemplo, o último lançamento deles, que é o Mais Que Vencedores, um filme incrível, cara, incrível. Que mensagem que o filme tem de paternidade, de aceitação, de reconhecer Deus como um pai, sabe? É, é sensacional. E é um É filme verdade. que conta a história de pessoas que não estão no tempo da Bíblia. Então você cria até uma certa empatia com o público. Isso que é fenomenal, né? Também para o cinema. Eu É isso vejo que aí. eles acharam a linha e, tipo assim, continua e só melhora, sabe? É isso aí. É igual, eu tava notando uma coisa, pelo menos aconteceu aqui em BH. Nos anos anteriores, os filmes cristãos, eles tinham basicamente um horário por dia na sala. E em E um só vinha cinema da capital, uma cópia é, dublada, com aquela dublagem que parecia que foi feita no rádio, sabe? é De tão verdade. ruim que é. Eu lembro quando estreou o primeiro Deus Não Está Morto, ele estreou em um cinema da capital, passando acho que um dia da semana apenas, em um horário apenas. Eu até levei meu avô para assistir. Aí ano passado eu até assustei, porque eu ia no cinema, praticamente todo mês tinha um filme cristão e com a sala inteira para ele. Eu lembro que eu fui assistir o filme do Apóstolo Paulo, que lançou, aí eu lembro que estava lá no cinema e estava lotado de gente no cinema. Chegou até Filmaço, um grupo de feiras para assistir o filme. Mas a sala filmaço. ficou lotada. É um filmaço, um filme sensacional. Então, tem crescido essa questão de filmes cristãos. Eu não sei se você viu, saiu o filme Uhum. até estrelado, acho que pela Priscila Alcântara. Eu vou até assistir para ver se é bom. Vi, Você eu assistiu? vi. A gente recebeu o release dele. Na verdade, tá ali guardado o link para eu assistir. Que eles mandaram o link acho que tá no Globoplay, no Telecine, alguma coisa assim. É, O link tá salvo lá para eu assistir, para eu fazer até um review. Eu não consegui assistir ainda, mas, cara, dizem que tá bem legal. É uma produtora que tá começando. Eles tiveram um baita do incentivo aí, até inclusive da 360 Way Up, que é uma das grandes distribuidoras de filmes cristãos aqui no Brasil, se não bacana. a distribuidora, né? Porque Eu acho que é a. A Canzion Produtos, a Canzion está trabalhando com eles, né? Então eles estão meio que dominando esse mercado aí. É, tá fazendo. O filme é de boa qualidade. Eu vi, assim, Eu cenas, eu também vi a vi. produção e tal, mas eu não cheguei a ver a história em si, mas pelo que eu li, é um enredo bem legal. Eu vi pelo. Só o trailer, né? Tem na da Claro Net. Mas não cheguei a assistir, não, mas tá na minha lista para assistir. Bora enviar um roteiro nosso para lá, tá? Bora! Bora. Agora eu vou para outra pergunta, que é o seguinte: o que você acha dos quadrinhos cristãos? Eu acho digno, acho digníssimo existir, cara. Eu acho que precisa mais. Acho até que tem crescido a galera que está fazendo, né? A editora 100% ela lançou a Bíblia inteira em HQ e você vê os nomes dos desenhistas lá, é tudo nego da Marvel, tudo nego da DC, da Vertigo.
nego dá vértigo, mano. Você sabe, tipo, os caras que fazem É tipo, o violento. quadrinho o quadrinho do Sandman, o quadrinho do Spawn, o quadrinho da Domino. Então, os caras, eles se convertem ou eles são cristãos de verdade e agora eles podem professar a fé deles através do trabalho deles. E a gente tem Isso é muito grandes lindo. nomes. Tipo, a gente tem grandes nomes aqui no Brasil. Exemplo clássico que eu sempre dou é o Ed Barrows, né? Que A é, de Bells pô, é sensacional. o cara que defende o Batman, né? Tipo, É, só. né? É Mas verdade. assim, eu acho que a qualidade dos quadrinhos que são lançadas por grandes editoras até serve de incentivo para quem é independente, né? Fala assim, Uhum. poxa, eu tenho a chance, sabe? Porque até um tempo atrás a gente não tinha chance É em, verdade. em, em, em- no mundo dos quadrinhos, né? Tipo, ou você imprimia na gráfica mais perto da sua casa, É grampeava verdade. você mesmo tentava vender nos eventos, ou você tentava, tipo, uma editora que lançava, tipo, um livro por ano, É e aí verdade. ela ia fazer seu quadrinho e você não ia receber absolutamente nada, porque quadrinista também é uma bela de uma profissão, que eu acho que merece respeito, acho que merece incentivo de todo mundo. Eu tenho vários livros, ah, aqui até, vários livros, vários quadrinhos, independentes, tem alguns aqui, Bacana. porque aqui são livros que eu comprei. Às vezes nem são cristãos os livros, mas eu paro para conversar com os autores. Eu amo fazer isso, eu amo ir em eventos, sentar na mesa do cara e só conversar sobre a obra do cara, sabe? Isso é legal. Dá um incentivo muito bom pra gente, que a gente gosta que Sim. as pessoas se interessam pela nossa obra. Uma vez eu tava até ajudando o Marcos com alguns roteiros e tal. Eu gosto muito de escrever, né? E eu entrei como roteirista com ele. Então eu tive acesso a muita gente no Artist Alley, né? Bacana. Aí foi incrível, cara. Foi muito legal. E eu acho que a gente precisa incentivar a arte independente. Porque às vezes a gente tem artistas incríveis nas nossas igrejas e a gente nem sabe. Eu É verdade. sou muito a favor do louvor multiforme, sabe? Igual a gente fala do multiforme graça de Deus, eu acredito e defendo no louvor multiforme, que é, por exemplo, você pode não só adorar a Deus com música, mas você pode adorar a Deus com desenho, você pode adorar a Deus com poesia, com dança, com teatro, com expressões corporais, com, enfim, pintura, grafite. E É a isso gente, aí. eu sou membro de uma igreja que chama Jardim Lugar de Adoração. É uma igreja relativamente pequena, a gente tem uns 150 membros, mais ou menos, mas é uma igreja extremamente artística, sabe? Então Aham. a gente tem um ministério de música, um ministério de dança, aí tem uma galera que pinta quadros, tem uma galera que desenha, tem uma galera que grafita, teve um irmãozinho lá que fez o nosso cantinho do café, que depois que eu entrei na igreja, né, a cultura do café ficou massa, né? Ente- Ele pintou, tipo, toda a parede do cantinho do café, cara, ficou incrível, sabe? A gente tem, enfim, poetas e nego que faz composição lá, que eu acho incrível isso, acho que a gente merece incentivar, a gente precisa, como igreja, como cristãos, incentivar as manifestações artísticas aí, É principalmente dos verdade. quadrinhos, que eu sou um leitor de quadrinhos fanático, então, por favor, criem mais, né? É verdade. Louvai ao Senhor com arte, né? Tá escrito na Bíblia. E, ó, eu tô fazendo a minha parte. Tô escrevendo ali o roteiro de Superman 2. Eu tô chamando de Superman 2, mas eu acho que vai dar aí umas 3 HQs. Então, pelo menos vai Olha ter só. HQ pra vocês lerem ano que vem. Você quer falar um pouquinho de No Mercy? É No Mercy que fala, né? Ou Ah, é não? o universo compartilhado, né? É. Então, na verdade é um projeto que está no começo ainda.
São algumas histórias interligadas. A gente tá meio que. O Marcos e o Pastor Edu, que estão encabeçando a parte central da história. Aí vai ter uma ajuda minha e uma ajuda do Tiago, do Professor Nerd também. É um mundo pós, ah, pós-arrebatamento, onde as pessoas são confrontadas pelos seus próprios demônios e seu próprio passado que os condena, numa parada meio suspense psicológico, sabe? Nos quadrinhos, então acho que vai ser um negócio bem incrível, assim, a gente teve algumas discussões teológicas até de qual linha seguir para poder criar uma história e tudo mais. Acho que vai ser uma coisa bacana quando a gente retomar, que a minha parte e a parte do Thiago estão um pouco paradas, porque a gente precisa da linha central para fazer as histórias paralelas e depois se encontra, né? E uma Mas, coisa que eu acho legal no Mercy é que ela é num nicho que ainda não foi explorado pelos quadrinhos cristãos. Tem os super-heróis, tem Apocalipse, tem bíblico, tem de comédia, mangá tipo shounen, mas ainda não tivemos um quadrinho de suspense psicológico ainda. Eu acho que isso vai ser o diferencial que vai chamar muita atenção de muita pessoa também. O Jussier uhum. aí, ó, do Quando os Mortos Vivem, quadrinhos cristãos também, segue ele lá, gente. Isso Entrou aí, aí, e o segue toda quadrinho do essa galera aí. Jussier é assim, para mim, é um quadrinho até hoje que eu vi que tem um dos melhores roteiros de quadrinhos até hoje já escritos. Então vai lá, tem a versão online gratuita lá para você ler, dá uma moral para ele. Outra coisa que eu quero perguntar, tá, é o seguinte, é a pergunta final para fechar a live, porque a gente já tá fechando. E aí, o Snyder Cut? O que você acha? Tá esperando? Acha que vai ficar Cara, bom, que vai ficar ruim? E aí, fala aí um eu, pouquinho. eu tô esperando. Eu não tô colocando todas as minhas fichas nele, mas eu tô esperando algo de extrema qualidade, porque eu conheço o trabalho do Zack Snyder, né, dos outros filmes que ele fez e tudo mais, das coisas vazadas que faziam tudo. Mas, assim, eu sei que se forem seguir a linha dele, não vai ser uma coisa comercial, né? Que é isso que a Warner pecou muito, não só na Liga É da Justiça, verdade. mas Esquadrão Suicida, Batman versus Superman e tudo mais. Por exemplo, eu assisti o Batman versus Superman versão estendida, gostei demais do filme, que foi diferente do que foi no cinema, né? Mas, cara, eu acho que vai ser demais. Eu acho assim. Eu vi uma notícia que parece que o enredo que engloba o Cyborg é muito profundo. Então, assim, o Cyborg é um dos personagens que eu gosto muito. Que ele tem um dos meus poderes favoritos, que é a tecnopatia. Tem, Interessante. eu tenho alguns poderes que são meus favoritos, né? São a psíquico completo, né? Tipo a Jean Grey, que ela tem telepatia e telecinese. A tecnopatia me chama muita atenção, principalmente hoje em dia, né? Que hoje em dia tudo é tecnológico, então um cara É tecnopata, ele. verdade. Então você tá me dando ideia de super-herói, hein? Sim, eu falo assim, ó, super-herói ideal, o super-herói que nunca vai perder. Ele é um psíquico completo, tecnopata com teleporte. Se ele É tiver esses verdade. três, cara, ele nunca vai perder. É verdade, ele nunca vai perder. Eu gosto do poder de eletricidade, tanto que meu personagem ali tem poder de eletricidade. Aham. Sobre É muito. o Snyder Cut, eu também espero, assim, óbvio com o pé no chão, mas eu espero muito, espero que vai melhorar, sim. Principalmente que eles vão deixar ele fazer do jeito que ele quer fazer. E pelas coisas que eu fiquei sabendo do filme, parece que vai ser um filmaço, viu? Sim, O mano, Cyborg Darkseid, né? é Darkseid, Lois Lane vai aparecer, vai ter Iris West, vai ter no Ajax. Lanterna Verde, né? O John É, John, então, o Ajax e tudo mais. E a parte 2 eu acho que a parte um vai ser mais introdutória, vai ser uma coisa que a gente já vai estar um pouco ciente por conta do Liga da Justiça foi pro cinema.
Porém, a parte 2, eu acho que essa daí vai surpreender a gente, viu? Porque vai ter o Darkseid, vai ter a volta no tempo, vai ter uns Paranauê muito legal que a gente vai ver assim, vai ficar, meu Deus! Que vai ser muito bacana pra caramba. E um filme que eu espero que a DC faça bem feito é do Quarto Mundo, que eu gosto muito do Quarto Mundo do Jack Kirby. Espero que eles façam mais ou menos com cenários parecidos do Thor Ragnarok, que você vê que as naves são muito parecidas com o Jack Kirby, os cenários. Eu espero que eles façam desse jeito, espero que eles não mudem assim e façam diferente, porque esse que é o diferente do Kirby. Essa questão toda, assim. É um filme que eu espero muito. Eu gosto muito do Quarto Mundo. O Kirby ele é extremamente detalhista quanto ao cenário que envolve os personagens da cena, né? É verdade. Cara, certeza, eu nunca estudei isso, mas eu tenho certeza que ele bebeu da fonte do Tolkien. Porque o Tolkien também. Eu acho que também. Você vê as descrições do Tolkien, você vê os quadrinhos que o Kirby participa, é muito parecido. Sabe, tipo, por exemplo, o personagem tá aqui, mas tudo em volta tem um sentido, tem um significado. É verdade. Eu acho que na introdução do Quarto Mundo que eu tenho, fala que realmente foi inspirado no Tolkien. E você lê o Quarto Mundo, você vê que tem coisa do Tolkien, inclusive tem coisa bíblica no Quarto Mundo. Ele quis trazer isso para os quadrinhos, isso é muito interessante. E às vezes eu parava e ficava olhando assim, cara, quanto tempo que o Jack passou desenhando esse cenário, porque desenhar cenário demora muito. Demora muito. Mas fica muito bom. O Jussier falou que saiu do cinema frustrado depois de assistir Liga da Justiça. O bigode, né? Totalmente mas até frustrado. aí foi só um detalhe, né? O grande problema foi o problema que Star Wars enfrentou, que é a famosa briga entre diretores. Não, Star Wars nem se fala. Você vê que o JJ quer ir para um lugar, e vem os últimos Jedi. O diretor, eu nem sei o nome do diretor, mas ele quis ir para um outro lugar completamente diferente, destruiu completamente a história do JJ, matou o Snoke, aquele arco da Rose, nossa! Não, acabou com Star Wars. Foi pura rixa, né? Foi pura rixa que a gente fala assim, pô, é o que eu sempre falo. Se você vê os últimos 3 filmes de Star Wars, eles, como filmes, são obras de arte. Igualzinho Liga da Justiça. Esquadrão Suicida. Eles, como filme, se você for analisar, tipo, o filme, fotografia, figurino, trilha sonora, top demais, obra de arte. Mas se você for analisar como fã, aí eles pecam muito. É verdade. E isso é verdade. Eu lembro que os últimos Jedi, aquela cena da última batalha, que as naves estão correndo no deserto, e o deserto é branco, e tá saindo a poeira vermelha, é lindíssima. As cores da cena. Nossa, aquilo lá é sensacional. É sensacional. O deserto de sal, né, que eles falam. Deserto de sal com a areia vermelha. Putz, aquilo lá é incrível. Muito lindo. Mas a história foi terrível. Eu lembro que eu fui assistir com um colega meu, ele nunca tinha visto Star Wars. Eu fui mó empolgado para fazer ele gostar. Ele não gostou e eu saí revoltado com o filme, falando assim, meu Deus, o que eles fizeram com Star Wars? Eles acabaram. Nossa. O que salva dos últimos Jedi é o arco do Luke Skywalker. É verdade. Nossa, como eu gostei, de verdade, como eu curti de ter um Jedi que se rebelou. Porque aquilo ali me deu material para incríveis estudos. É interessante. Daquela parte da Bíblia que fala que o muito conhecimento causa soberba. E a gente acaba se fechando e se tornando um religioso master, sabe? É verdade. A gente acaba se tornando um mestre que só sabe criticar os outros. Dá pra fazer uma pregação. Tá acabando aqui, Tato. 25 segundos. Tá acabando. Quando ficou melhor. Depois a gente marca a outra live pra gente só conversar sobre filme, pode ser? Fechou, vamos marcar de novo.
É isso aí, tá galera. bom. Tamo junto. Deus abençoe. Abraço. Segue nós. Segue as nossas redes sociais, gente. Até. Isso aí. Até mais. Até.